Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta nossa terceira videoaula de Sociologia. Lembrando que nós estamos trabalhando o nosso livro volume 1, unidade 2, tema Surgimento da Sociologia. O nosso objetivo nesta unidade, como eu já mencionei nas aulas anteriores, é contextualizar o surgimento da sociologia. Então, nós iremos ver de uma forma bastante sucinta alguns dos principais acontecimentos que contribuíram, direta ou indiretamente, para a criação, o surgimento da sociologia. Na videoaula 1, nós trabalhamos o Renascimento e a Revolução Científica. Na videoaula 2, nós trabalhamos o tópico Iluminismo ou Século das Luzes, e nesta videoaula 3 nós iremos tratar, de uma maneira, reitero, bem resumida, das duas grandes revoluções que marcaram a Idade Moderna, que foram a Revolução Francesa e a Revolução Burguesa ou Industrial. Comecemos então o tópico Revolução Francesa. O Iluminismo também serviu como fonte de inspiração para a Revolução Francesa, movimento político que culminou com a queda da monarquia e a instauração de novos ideais políticos, centrados nas noções de igualdade, liberdade e fraternidade. Bom, este primeiro parágrafo, ele traz duas informações muito importantes para nós compreendermos o básico do que foi a Revolução Francesa. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, e isso é muito importante, é que a Revolução Francesa ela tem um aspecto político. A Revolução Francesa, como nós acabamos de ler, ela consistiu na mudança de poder, na troca de poder. Então nós tínhamos na Idade Média, no poder político, os reis, a monarquia, nós tínhamos também o clero, e dentro de cada feudo, o senhor feudal ele tinha total autonomia para fazer o que bem entendesse. Então, a característica do poder político na Idade Média é a descentralização do poder, ou seja, nós tínhamos muitas pessoas no poder. E como nós pudemos trabalhar na videoaula 1, no Renascimento, ali emergiu uma classe social que nós conhecemos como a burguesia, que insatisfeita, por exemplo, com as altas taxas de impostos cobradas pelos reis, insatisfeita com a Igreja Católica condenando a prática do lucro como o pecado de usura, ela vai se rebelar e realizar essa revolução na França, como o próprio nome já diz, e tomar o poder político que outrora, repito, estava nas mãos dos reis, do clero e dos senhores feudais. Então, a Revolução Francesa ela consiste na tomada de poder político por parte da burguesia. E quando isso acontece, nós temos o surgimento da Idade Moderna. Nós temos a passagem, a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. A Revolução Francesa, que eclodiu em 1789, foi desencadeada pela insatisfação popular em relação à miséria da população, em contraposição à vida luxuosa da corte e do clero, somada à insatisfação burguesa com o antigo regime francês, que impunha uma pesada carga de tributos ao terceiro estado, formado pela população em geral, camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia, e dificultava o desenvolvimento do comércio. Então foi isso que eu acabei de mencionar, né? Ainda no ano de 1789 foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
a qual marcou o fim do antigo regime, expressão que define o sistema político e social que vigorou na França até o final do século XVIII, que privilegiava a nobreza e o clero e atribuía ao governante o direito divino de governar. Nós vamos trabalhar em filosofia política, justamente o surgimento desse Estado moderno, o surgimento desse Estado de direito, e não mais aquele governo marcado, por exemplo, pelas teocracias, aquelas monarquias cujo poder era passado de pai para filho. Então nós vamos trabalhar em filosofia política, provavelmente no segundo ano do ensino médio, né, começando com Nicolau Maquiavel, no Renascimento, e depois na modernidade, os contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant, dentre outros. A Revolução Francesa, o último parágrafo do tópico Revolução Francesa, representou um grave abalo ao poder real e aristocrático e desestruturou as relações tradicionais de poder na Europa. Tal movimento político permitiu a ascensão da burguesia, que reivindicava a extinção dos privilégios hereditários da nobreza e do clero, assim como a liberdade de produção e comércio. Aliás, nós vamos ter aqui também a questão do liberalismo, aquele movimento criado por John Locke, mais desenvolvido por Stuart Mill, salvo engano, Stuart Mill, e que reivindicava exatamente uma menor, Adam Smith. O liberalismo ele foi desenvolvido por Adam Smith, não é Stuart Mill, Adam Smith. E movimento que reivindicava a menor intervenção no Estado no aspecto econômico, né, permitindo a liberdade econômica, além da liberdade individual também. Então, vamos finalizar esse primeiro tópico, a Revolução Francesa, resumindo-o da seguinte maneira: a Revolução Francesa tem um aspecto político que consiste na tomada de poder por parte da burguesia. É quando a burguesia assume o poder na Europa, poder que outrora era ocupado pelos senhores feudais dentro de seus feudos, clero e nobreza, monarquia. Vamos então falar agora sobre a Revolução Industrial que vai acontecer no século XVIII. É interessante nós entendermos que se a Revolução Francesa ela tem um caráter político, a Revolução Industrial ela tem um caráter econômico. Aluno, aluna, um macete para que você não se esqueça disso, né? Não só para as nossas atividades, avaliações, mas para a nossa vida. Quando você pensar em Revolução Industrial, indústria está ligada a quê? À economia. Nós estamos vivendo agora essa pandemia e nós estamos vivendo também o que? Uma crise na economia. As indústrias sem produzir, sem vender. Então, não é difícil. Pegue esse macete, Revolução Industrial. Indústria, opa, ela tem um aspecto econômico. Vamos lá? A burguesia em ascensão, por sua vez, foi responsável por uma das mais intensas e rápidas transformações da história, a Revolução Industrial. Tal acontecimento, que teve início na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, designa o conjunto de transformações que alteraram substancialmente as relações de produção, sendo marcado pela substituição da produção artesanal e manufatureira pela produção mecanizada e industrial. Vamos resumir isso daqui. Outrora, na Idade Média, nós tínhamos no primeiro momento a produção estritamente artesanal. Então, na produção artesanal, o indivíduo ele era responsável por todas as etapas dessa produção. Posteriormente, nós tivemos o surgimento das manufaturas. As manufaturas consistiam em uma pequena divisão do trabalho,
mas já foi uma mudança significativa. Quando você tem a implementação das indústrias e da produção industrial, da produção mecanizada, nós vamos ter algo inédito na história, que é a intensificação da divisão do trabalho. É a superprodução, né? A produção em escala, a produção em série, uma produção mais eficiente, uma produção que acontece em um menor tempo consequentemente, você consegue maiores lucros. Esse é o objetivo do capitalismo. Lembremos que os burgueses, que foram os responsáveis também pela Revolução Industrial, uma vez que eles tomam o poder político, eles se organizam e posteriormente eles empreendem a Revolução Industrial, ou seja, eles criam um mecanismo para se produzir mais em menos tempo e com mais eficiência. Ambas as revoluções foram empreendidas pela burguesia, só que uma, a francesa, tem um aspecto político, a industrial tem um aspecto econômico. Então, o que nós precisamos entender, saber sobre a Revolução Industrial? É que ela consistiu no surgimento das indústrias, que ela consistiu na mecanização da produção, ok? É basicamente isso o que nós precisamos saber a respeito da Revolução Industrial. E ainda em Sociologia nós vamos estudar, né, oportunamente vários outros assuntos relacionados a isso, como, por exemplo, o surgimento dos sistemas de produção, o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo. Nós iremos falar a respeito do positivismo, que também está relacionado a esse avanço da ciência, que é quem vai criar aquelas máquinas, etc. e tal. Posteriormente, nós vamos puxar um gancho em filosofia, sociologia também, com a escola de Frankfurt. Então, essa revolução industrial, ela nos permitirá realizar vários trabalhos. Agora vem, para nós podermos finalizar, o que essas revoluções têm a ver com o surgimento da sociologia? A própria palavra revolução já nos dá, né, a entender tudo. A sociedade europeia, a partir dessas duas revoluções, elas passaram por uma mudança total, absoluta, completa. A Revolução Industrial, em particular, quando fez com que centenas de pessoas deixassem a zona rural e viessem para a cidade, o êxodo rural, então isso provocou uma mudança, uma reviravolta na sociedade, que naquele momento perdeu a ordem, perdeu a coesão, perdeu a harmonia. Então a sociologia, ela vai surgir, nós veremos posteriormente, justamente com o intuito, primeiro, de devolver, retomar a ordem e a coesão que foram perdidas na Europa em virtude de ambas as revoluções, notadamente a industrial. Aqui eu acho que ficou claro por que essas revoluções elas foram tão importantes para o surgimento da sociologia. A sociologia surge justamente em virtude da existência delas, ou melhor, em virtude das consequências que essas revoluções causaram na sociedade europeia. A sociologia ela virá com a promessa de entender essas transformações e paulatinamente retomar a ordem e a coesão perdidas na sociedade europeia. Na próxima videoaula, nós iremos finalizar esta unidade 2 de nosso volume 1, trabalhando o criador da sociologia, que é o Auguste Comte, e focando em sua teoria dos 3 estágios, que tem tudo a ver com a sua ideia de sociologia. Eu espero que você possa ter compreendido bem o que foi trabalhado
nesta videoaula de hoje e até a próxima, se Deus quiser.